Iremos realizar a resolução dos exercícios da sua apostila de número 5, atividades propostas do seu capítulo 17, abordando o assunto óxidos. Com isso, nós fechamos a sequência que envolve as funções inorgânicas. Trabalhamos os ácidos, trabalhamos as bases, os sais e agora estamos trabalhando os óxidos. Lá na página número 40, a primeira questão que ele traz para nós diz assim: o fenômeno da chuva ácida, que lentamente destrói ecossistemas e monumentos, além de causar sérios danos à saúde do ser humano, é provocado pela presença dos ácidos sulfúrico e nítrico na água da chuva formados a partir das reações abaixo. Veja, tá vendo aqui, ó? Trióxido de enxofre, aqui eu tenho dióxido de nitrogênio, e aí eu formo o ácido sulfúrico e formo o ácido nítrico e o ácido nitroso. É essa a clássica relação da chuva ácida. Aí ele diz assim: analisa as afirmativas a seguir. 1. Na equação de formação do ácido sulfúrico, o SO3 atua como óxido básico. 2. Os óxidos de enxofre de nitrogênio atuam como óxidos ácidos. 3. Nas equações apresentadas, o ácido sulfúrico é formado a partir do trióxido de enxofre e os ácidos nítrico e nitroso a partir do monóxido de nitrogênio. Bom, o que a gente precisa fazer aqui? Muito simples. A gente vai ter que ir analisando as alternativas sem pressa. Por quê? Porque os exercícios se apresentam de uma maneira muito fácil de resolver. Quer ver? Ó? O item de número 1, eu vou anotando aqui para a gente poder ir trabalhando. Ele diz assim: na equação de formação do ácido sulfúrico, o SO3 age como um ácido básico. Como é que eu vou saber? Se eu tenho SO3 formando um ácido sulfúrico, H2SO4, ele não pode ser um óxido básico. Quem forma ácido é óxido ácido. Não tem nem que você ficar preocupado em qual é o raciocínio que você vai usar. De cara, quem forma um ácido não é um óxido básico. Quem forma um ácido é um óxido ácido. Então, o 1 está errado. Vejamos a segunda afirmação. Os óxidos apresentados são ácidos. Bom, o que é que eu vou ter que fazer? O primeiro eu já vi que sim. Vamos ver o segundo? Você vai pegar o NO2. O que é que ele forma? Ele forma HNO3 e ele forma quem mais? HNO2. Observe. O que é que o óxido NO2 forma? Forma ácidos. Se ele forma ácidos, o que é que eu posso concluir? Que ele é um óxido ácido. Então, esse item 2 está correto. E o item 3, o que é que ele diz aqui para nós no item 3? Nas equações apresentadas, o ácido sulfúrico é formado a partir do trióxido de enxofre. Sim. E o ácido nítrico e o ácido nitroso a partir do monóxido de nitrogênio. Amigos, NO2 é monóxido de nitrogênio? Não. O nome desse óxido aqui, quantos oxigênios tem? Tem 2. Isso aqui é o dióxido de nitrogênio. Dióxido de nitrogênio. Conclusão, meus queridos amigos. Se tem 3 é falso. Na questão de número 1, a única coisa certa é o item 2. Qual é a resposta dessa primeira questão para nós? A letra B. Porque somente o item 1, o item 2 é verdadeiro. As questões que envolvem as funções orgânicas exigem de nós atenção nos textos, né? Bom, vamos lá. Questão de número 2, ele diz assim: a alternativa que apresenta, respectivamente, óxido ácido, óxido básico, óxido neutro e óxido duplo. Bom, eu precisaria de cada situação dessa resolvê-las. Não tem jeito. Ó, aqui, ó. Letra A: CO, CaO, SO3, Na2 e SO4. Bom, o que é que você teria que fazer aqui? Colocar para reagir com quem? Com água. Esse nosso primeiro amigo aqui, a gente já falou para você que o monóxido de carbono não reage nem com água, nem com ácido, nem com base. Ele não reage, ele é um óxido neutro. Isso é bom ou ruim, Vanks? O CO, o NO, eles são óxidos neutros, então eles não reagem. Então, de cara, a letra A já matou aqui, tá vendo? Ó? Porque ele disse que o primeiro era ácido, então a letra A não serve. Vou ter que fazer com todo mundo? Vai, amigo, vai ter que fazer com todo mundo. Letra B, N2O5,
BaO, NO, PB3O4. Bom, para comer de conversa, já estamos de boa aqui. Motivo. Por que nós estamos de boa? Porque esse aqui é neutro. Por que ele é neutro, Vanks? O monóxido de nitrogênio, assim como o monóxido de carbono, eles não reagem nem com ácido, nem com sais, nem com bases, nada, nem com a água. Eles não reagem. E outra que ajuda para nós aqui é o PB3O4, o tetróxido de trichumbo, ele é um óxido duplo. Bom, esses dois aqui, de boa. E os outros dois, como é que você vai fazer? Os outros dois eu vou colocar para reagir com água. Eu vou fazer assim, H2O, H2O. Vamos pensar aqui. 5, 6. Como é que vai ficar isso, Vanks? N2. O que mais? O que é que a gente tem mais aqui? Nós temos o N duas vezes. Nós temos o oxigênio 6 vezes e o hidrogênio 6 vezes. 2 vezes. Então eu posso fazer assim, ó. 2 vezes N, H. Como o oxigênio tem 6, eu coloco aqui, ó. Desculpa, vou colocar o hidrogênio primeiro. HNO3. Assim fica melhor. Por que, Vanks? O 2 serve para todo mundo. Ó. 2 hidrogênios, 2 nitrogênios, 6 oxigênios. O que é o HNO3? Vanks, HNO3 é o ácido nítrico. Então, esse óxido é ácido. Ótimo. Vamos ver o BaOH2. Quantos hidrogênios tem? 2. Quantos oxigênios? 2. Então, você vai formar hidroxila. Isso aqui vai ficar assim, ó. BaOH2. Então, isso aqui é um óxido básico. Veja só. Primeiro, óxido ácido. Beleza. Segundo, básico. Beleza. Terceiro, neutro. Beleza. Quarto, duplo. Beleza. Resposta, a letra B, na questão de número 2. Vejamos aqui a questão de número 3. Eu não trouxe todas as alternativas por causa do espaço, mas eu trouxe o texto dela, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e diz assim: considere a seguinte sequência de reações de formação dos compostos X, Y e Z. As substâncias representadas por X, Y e Z são respectivamente. Bom, o que é que ele colocou aqui para nós, pessoal? Ele colocou aqui inicialmente o CaO reagindo com água, não foi? CaO reagindo com água? Foi. Então vamos achar o X. CaO reagindo com água. Eu estou aqui, ó. CaO reagindo com água. Quantos hidroxilas você vai formar? Se você tem 2 hidrogênios e 2 hidroxilas, você vai formar quem aqui? Ca, abre um parênteses, OH2. Conclusão. O X tu já achou. Hidróxido de cálcio. Hidróxido de cálcio. CaOH2. Pronto. Bom, aí ele diz o seguinte. Você vai pegar o CaOH2, que é o X, tá vendo aqui, ó? E vai colocar para reagir com H2S. CaOH2, que é o nosso X, reagindo com H2S. Preste atenção no que vai acontecer aqui. Quando a gente tem essa estrutura, um ácido reagindo com uma base, isso aqui é uma base, aqui é um ácido, reação de neutralização. Você tem 2 hidroxilas e tem 2 hidrogênios, você vai formar 2 moléculas de água. Então, como é que vai ficar isso aqui? CaS mais, ó, tu vai juntar o cálcio com o enxofre. CaS mais 2 moléculas de água. Então, quem é o meu CaS? É o meu Y. Ó, isso aqui é o meu X, isso aqui é meu Y. CaS. Falta fazer o que agora? Vanks, o que falta fazer agora é pegar o tal do CaS, que é o Y, e colocar para reagir com quem? Com ácido clorídrico. Eu vou fazer isso aqui, nessa segunda, aqui embaixo. CaS mais ácido clorídrico, que ele está mandando a gente usar aqui. HCl. Só que tem um detalhe, amigos. O nosso ânion aqui, que é a parte negativa, é o enxofre. Quanto é o NOx dele? -2. Bom, se é -2, eu não posso trabalhar com apenas um hidrogênio ionizável. Eu preciso de quantos? Preciso de 2, ó. Você vai colocar um 2 aqui. Ah, entendi. Tanto é que o autor ajuda, que ele diz que lá no final tu vai encontrar quem? H2S. Veja, junta esse aqui com esse, vai dar H2S mais quem?
CaCl2. Então, amigo, quem é que é o seu Z? O seu Z é o CaCl2. Nas alternativas, você vai encontrar CaOH2, que é o hidróxido de cálcio, o CaS e o CaCl2 lá na alternativa E. Eu não coloquei as alternativas porque eu precisava do espaço para apresentar isso aqui para você. Muito bonita essa questão, né? Essa questão foi cobrada em qual vestibular? Da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bom, agora a gente vai trabalhar com a questão número 4. Ele diz assim: indique a alternativa que representa a sequência correta das fórmulas dos compostos. Ele começa com cloreto mercuroso. Cloreto mercuroso, pessoal, é Hg2, que é o mercúrio, com o cloro, Hg2Cl2, tá? Cloreto mercuroso. Hidróxido de magnésio. Hidróxido de magnésio, ele diz também a característica, ó, veneno cumulativo no homem. Hidróxido de magnésio, um antiácido. Quem é o hidróxido de magnésio, Vanks? MgOH2. Por que você colocou duas hidroxilas? Colocamos duas hidroxilas porque o magnésio é da família 2A. Se o magnésio fosse da família 3A, como é, por exemplo, o caso do alumínio, você colocava 3 hidroxilas. Aí no item 3 ele traz quem para nós aqui? O óxido férrico, também conhecido como minério lá em Minas, Fe2O3. Lembrando que o ferro também tem NOx variável, pode formar mais de um tipo de óxido. E o item 4, nitrato de amônio, é uma base importantíssima. Essa base tem como característica, meus amigos, o nitrato de amônio, a base que é oriunda dele, ó, o nitrato de amônio é esse aqui. A base que ele gera é essa, ó, NH4OH. Essa base é muito importante porque ela é uma base que está no grupo das bases solúveis, mesmo não sendo da família 1. Então, ele está perguntando aqui, vou tirar isso aqui para você não confundir, isso aqui é hidróxido de amônio. Então, Hg2Cl2, MgOH2, Fe2O3, NH4NO3. Lá na questão de número 4, eu vou encontrar essa alternativa onde? Lá na letra D, questão de número 4. Número 5, nós temos um texto que diz o seguinte: no acidente ocorrido recentemente na República dos Camarões, muitas pessoas morreram intoxicadas pelos gases gás sulfúrico e sulfuroso, gás sulfuroso. Bom, primeira coisa que a gente precisaria para encontrar as fórmulas conforme eles estão pedindo aqui é entendermos o que é que significaria essas duas estruturas. O que é que seria o gás sulfúrico? Gás sulfúrico nada mais, nada menos do que o ácido sulfídrico. Gás sulfuroso para nós é o dióxido de enxofre. Então o autor pede para a gente ver o gás sulfídrico e o gás sulfuroso. Qual é a fórmula do gás, o ácido sulfídrico? H2S. E qual é a fórmula do dióxido de enxofre? SO2. Então, nessa questão número 5, marcaríamos a letra C como resposta. Questão de número 6. A argamassa. Pessoal, o que é argamassa? A argamassa é um produto que a construção civil utiliza para fazer fixação de tijolo, de piso, de cerâmica, de porcelanato, etc. Ela é uma mistura de cal, areia e água. A cal extinta, que é o hidróxido de cálcio, combina-se com o gás carbônico do ar, produzindo carbonato de cálcio, que endurece e prende a areia e, consequentemente, os tijolos. Qual é a equação corretamente balanceada que representa o que ele escreveu aqui? O que ele está querendo que a gente faça é escrever tudo que ele citou. Vamos ver? Hidróxido de cálcio. Vamos começar aqui, ó. Quem é o hidróxido de cálcio? CaOH2. Reagindo com quem? Ele falou aqui do gás carbônico. O que é que a gente vai fazer? CO2. Vanks, a partir de agora? Amigo, a partir de agora você vai ter que fazer a relação entre as estruturas que você tem. Ó, Ca, CO2, H2O, a hidroxila duas vezes. Eu vou ter que formar aqui, como eu tenho uma base e um óxido ácido, base mais óxido ácido, eu vou formar sal mais água. Então, primeiramente eu vou separar a molécula de água aqui do lado,
Porque o que sobrar é o meu sal. Raciocine comigo. Você vai tirar um hidrogênio daqui, dos dois sobra um. Né? Você vai formar dois hidrogênios. Dos oxigênios que você tem quatro oxigênios. Ó, dois daqui com mais dois, quatro. Você usou um, vai sobrar três. Quantos carbonos sobraram? Um. É como se você tivesse isso. Ó, CaO2, H2, CO2. O que é que você usou aqui? Água. Então aqui sobrou um hidrogênio. Aqui sobraram 3 oxigênios e também o quê? Um cálcio. Ah, entendi, Ivan. O hidrogênio você usou tudo, não vai sobrar nada. Não. E o C, sobrou quantos? Sobrou 1. Então qual é a fórmula que vai sobrar aqui para o sal? CaCO3. Quem é esse moço? Carbonato de cálcio. Então, qual seria a equação balanceada? CaOH2 mais CO2, originando CaCO3 mais água. Onde é que eu vou encontrar isso, Vanks? Letra C. Óxido ácido reagindo com base forma sal e água. É a mesma reação de neutralização que o Arrhenius nos ensinou com ácido e base. Questão de número 7, ele dá aqui para nós o óxido de cálcio, o anidrido sulfúrico, o hidróxido de amônio, o ácido fosfórico e o bicarbonato de sódio. E aí ele dá também as características de cada um, onde é que é utilizado, e ele quer as fórmulas. Como é que a gente vai fazer? Qual o óxido de cálcio? CaO. O que é o anidrido sulfúrico? Anidrido sulfúrico, amigos, é a mesma coisa do trióxido de enxofre. Anidrido sulfúrico é a mesma coisa do trióxido de enxofre. Como é que eu escrevo? SO3. Hidróxido de amônio. Acabei de comentar, quando eu estava fazendo a questão anterior, dessa base, hidróxido de amônio. Como é que ele é? NH4OH. Ácido fosfórico. H3PO4. Esse bicarbonato de sódio, que a gente utiliza em várias estruturas. O bicarbonato de sódio é o hidrógeno carbonato de sódio. Hidrógeno carbonato de sódio. NaHCO3. Você vai procurar a alternativa que tenha CaO, SO3, NH4OH, H3PO4, NaHCO3. Resposta aqui seria a letra B para essa questão que você tem aqui na questão 7. Lá na questão de número 8, ele diz cal viva é óxido de cálcio. Tá, já falei agora há pouco da utilização dela. A gente utiliza na construção civil, a gente utiliza na correção de solos, quando estão muito ácidos, né, o pH muito baixo. Ele pede o seguinte, duas coisas. Escreva a equação da reação da cal com a água. Oh, muito fácil. CaO mais H2O. Quantos oxigênios? 2. Quantos hidrogênios? 2. Sabe o que vai acontecer aqui? Você vai formar o quê? Quando os oxigênios e hidrogênios possuírem a mesma quantidade, você forma bases. Vai ficar assim, ó, CaOH2. Como é o nome disso aqui, Vanks? Hidróxido de cálcio. Isso aqui é uma base. Beleza? E por que na agricultura cal é adicionado ao solo? Por que a gente faz isso? A pergunta é essa. Por que você faz isso? CaOH2 é base. CaO não gerou uma base? É um óxido básico. CaO é um óxido básico. Logo, reage com o solo, com o ácido do solo. Uma reação de quê? De neutralização. Aí ele elimina as propriedades ácidas, né? Uma reação de neutralização. Ótimo. Essa seria a explicação. Por quê? Porque na reação de neutralização, o óxido básico mais ácido vai te dar sal e água. E aí você consegue corrigir o problema do solo. Beleza? Na questão de número 9, ele traz a seguinte situação para nós. Escreva as equações de óxido de potássio com água e de trióxido de enxofre com água. Questão de número 9. Ó. Quase o que se pede. Escreva as equações das reações de óxido de potássio com água e de trióxido de enxofre com água. Depois, classifique os óxidos. Depois, escreva as equações da reação
entre os produtos formados nos dois casos? Bom, vamos lá, vamos por partes aqui. Óxido de potássio, KO. Tá certo ou tá errado? É isso que eu quero que você entenda. Isso aqui tá errado. Por quê? Qual a família do oxigênio? 6. Ele precisa de quantos elétrons para poder ficar estável? 2. Qual a família do potássio? 1. Ele cede quantos elétrons? 1. Então não dá. Tem que ser como? K2O. Tá vendo? É isso que você tem que entender. Ah, entendi. Agora eu consigo. Claro que consegue. K2O reagindo com quem? Com água. Conte a quantidade de oxigênios e hidrogênios. Quantos tem? 2 e 2. Quando a quantidade é igual, o que é que acontece? Você forma o quê? Você forma bases. Então, isso aqui vai ficar duas bases de quê? KOH. Pronto, deixa isso aí. Qual é o outro que ele pediu para você fazer? Trióxido de enxofre. Trióxido de enxofre é o SO3, mais H2O. Quantidade de oxigênios e hidrogênios é a mesma? Não, então vai formar um ácido. H2SO4. Pronto, aqui estão eles, ó. 2KOH, H2SO4. O que é a segunda pergunta? Classifique. K2O é um óxido do quê? Básico. Por quê? Porque formou hidroxila ali, ó. Tá vendo, ó? Formou um hidroxila com potássio. Formou uma base aqui, ó. Isso aqui é uma base, isso aqui é um ácido. Conclusão. O K2O é um óxido básico. O SO3 é um óxido ácido. Vanks, se eu colocar eles dois para reagirem, o que é que vai acontecer? Um óxido básico reagindo com um óxido ácido dá sal e água. É o que ele pediu aqui na letra C, ó. Escreva a equação entre os produtos formados. Então, o que você vai fazer aqui? Você vai pegar os elementos que você tem aqui. Quem? Quem foi que você formou? 2KOH. Reagir com quem? Com H2SO4. Ele pediu para você fazer isso. 2KOH com H2SO4. O que vai acontecer aqui? Vamos juntar a hidroxila com o H2 para formar água, né? Você tem duas hidroxilas e dois hidrogênios, você forma duas moléculas de água. Já coloca bem aqui, ó, 2H2O. E o sal, Vanks? K2, junto aqui, ó, K2SO4. K2SO4. Esse é o sulfato de potássio. E para fecharmos a nossa bateria de exercícios, eu trouxe a questão de número 10, que pede para você completar algumas reações aqui, né? SO2 com H2O, como é que vai ficar? Presta atenção. H2SO3. Quem é esse moço? Ácido sulfuroso, porque o H2SO4 é o sulfúrico, tirou um hidrogênio sulfuroso. Olha a quantidade de oxigênios e hidrogênios. Faça sempre isso. Quando a quantidade de hidrogênio e oxigênio for a mesma, o que é que você faz? Forma uma base. Então aqui vai ficar como? BaOH2. O nome dessa base? O nome dessa base é hidróxido de bário. Hidróxido de bário. Ó, SO2 mais BaO. O que vai acontecer aqui? Vai ficar BaO, Ba, primeiro Ba, que é o cátion. SO2 com O, SO3. Vamos que isso é um sal? É, isso aqui é o sulfito de bário. Sulfito de bário. Vanks, CO2 mais 2NaHO4, o que vai acontecer? Você vai pegar isso aqui, vai colocar dentro do parênteses, tá? NH4, 2. O que você tem mais lá na frente? CO2 com esse O dá o quê? CO3. Pronto. O que sobrou daqui? Sobrou desse lado 2 hidrogênios e um oxigênio. O que é 2 hidrogênios e um oxigênio? Água. Como é que vai ser o nome desse moço? Isso aqui é o carbonato de amônio. Carbonato de amônio. Vanks, eu tenho ZNO lá na letra F. Tem o ZNO com quem? Cadê ele? Não, na letra... Eu escrevi a letra D na... Deixa eu jogar ela aqui um pouquinho para cima. Porque ficou tomando espaço do outro. NH4, 2. CO3 mais H2O. Carbonato de amônio. Eu escrevi na linha da letra, do outro elemento. Carbonato de amônio. Deixa eu arrumar aqui. Agora eu tenho K2O, que é o óxido de potássio, com HNO3, que é o ácido nítrico.
K2O mais 2HNO3. O que é que vai acontecer aqui? Eu vou formar aqui, o K2O é um óxido básico e o HNO3 ácido nítrico, o óxido básico com ácido nítrico é a reação de neutralização, vai dar sal mais água. Como é que vai ficar o sal mais água aqui? Muito simples, presta atenção, você vai verificar quanto vai sobrar depois de você formar a água. A sugestão que eu lhe dou, coloca logo a molécula de água aqui na frente, que aí tu vê o que é que sobrou. Ó. Vai sobrar quem aqui? 2 potássios, 2 nitrogênios e quantos oxigênios? 6. Então, vai ficar como? Se você for fazer aqui, ó, K2N2O6. Mas não vai escrever assim. O que é que você faz? Coloca um 2 aqui na frente, aí fica KNO3. Ah, entendi. Que aqui eu vou formar aqui sal. NO3 é nitrato. De quê? Nitrato de potássio. Lá na letra F a gente tem ZNO mais 2HCl. Aqui vai ficar como? ZnCl2. E aí você vai formar o que aqui na frente? Água mais H2O. Cl2 é cloreto. Então vai ficar como? Cloreto de zinco. Lembra de onde é que vem os ácidos que terminam em eto? Que são originados por hidrácidos que terminam em hídrico. Hídrico, eto. Não esqueça disso. Tem que praticar. Senão não lembra. Lá na letra G eu tenho o ZNO com hidróxido de potássio. O que é que vai acontecer aqui? K2ZnO2, obviamente somando com quem na frente? Com água, porque quando tiver ácido mais base dá sal e água. Como é o nome disso aqui, Vanks? Esse moço é o zincato. Zincato de potássio. Lá na letra H, o que é que a gente possui? N2O5 com NaOH. Ele é um ácido, óxido ácido junto com a base vai dar o quê? Sal e água. Quando você fizer aqui, vai ficar ó, 2Na, 2 Ns, 7 oxigênios, mais 2 hidrogênios. Então, separa a água. Separa a água. Quando tu separa a água, o que é que sobra? Na2, N2O6. Você vai escrever assim? Não, né? O que é que você pode fazer? 2, Na, NO3. Na, NO3, NO3 é nitrato. Na é sódio. Como é que vai ficar isso? Nitrato de sódio. Amigos, vocês precisam trabalhar a nomenclatura dos sais. Aqui, de novo, eu vou ter o quê? P2O5 com água. Isso aqui não vai dar para fazer reação de neutralização, não. Simplesmente você vai juntar tudo aqui e fazer um ácido, tá? Quantos hidrogênios? 4. H4. Quantos fósforos? 2. P2. Oxigênio, 5 com 2, 7. Vamos quem é esse moço? É o ácido pirofosfórico. Esse é aquele que a gente tira moléculas de água? Sim. Ácido pirofosfórico. E a letra J? P2O5 mais 3H2. Junta todo mundo. H6, P2, 5 com mais 3, 8. Ó, 8, tá? Outra maneira de escrever isso aqui, você podia colocar 2H3PO4. Porque isso aqui é quem? Ácido fosfórico. Bem, amigos, com isso a gente fecha o capítulo 17 de sua apostila. Terminamos com esta bateria de exercícios as funções inorgânicas. Estudamos os ácidos, as bases, os sais e os óxidos. Espero que você refaça os exercícios. Espero que você assista às aulas novamente. Nós vamos editar as aulas para ficarem mais enxutas e vou postar nos nossos canais de comunicação. E você, por favor, qualquer dúvida que tenha, me pergunte agora ou mande através dos nossos contatos que a gente já tem de aulas anteriores.